Olha, a interiorização do desenvolvimento. O que é que o governo chinês percebeu com o desenvolvimento das ZI, das zonas econômicas especiais? Primeiro que grande parte das pessoas passaram a habitar mais o litoral. O litoral sempre já foi uma área de grande ocupação, né? Por ser um local ali mais fácil de sobrevivência, ter água e tudo mais. Mas as áreas interioranas do país precisavam ser desenvolvidas também. E aí o que é que o governo chinês fez? Eita, a gente precisa fazer alguma coisa para desenvolver as áreas centrais da China e as áreas mais a oeste, na outra pontinha do país, né, na parte esquerda do país. E aí o que é que o governo fez? Como o litoral era a parte mais habitada, onde se concentrava o maior número, e se concentra até hoje, na verdade, o maior número de cidades que são consideradas megacidades, tipo, uma megacidade é uma cidade que tem 10 milhões de habitantes. Então, o litoral sempre foi a área mais densamente povoada. E com o desenvolvimento das ZIs, das zonas econômicas especiais, o litoral passou a ser mais habitado ainda, certo? Porque muitas pessoas viram do litoral uma oportunidade de emprego, de melhores condições de vida. Então, a galera começou a migrar bastante para as zonas litorâneas. Aí, o que é que o governo chinês fez? Há alguns anos, teve início um intenso programa governamental para integrar as regiões interioranas à dinâmica econômica do litoral. Opa, o que é que o governo fez? Se o litoral já estava desenvolvendo bastante com a criação das ZIs, a gente precisa incentivar agora o desenvolvimento econômico das outras partes do país. A gente precisa integrar a economia do país como um todo, desenvolver o país como um todo, não só o litoral já está desenvolvido, né? Já vem aí crescendo bastante. O que é que a gente precisa fazer? Incentivar o desenvolvimento, o crescimento econômico das partes centrais da China e da parte oeste da China, né? Centro-oeste. E aí, o que é que o governo chinês fez? Começou a implantar uma série de medidas para fazer com que as partes centrais e oeste da China começassem a encher de pessoas, né? A eles receberem várias pessoas também nos centros urbanos. Começou a promover uma melhoria da infraestrutura nos centros urbanos, nas áreas centrais e oeste do país. Como, por exemplo, começou a criar ferrovias, rodovias, aeroportos, portos fluviais, e também incentivar a criação de rede de energia elétrica, expandir a rede de energia elétrica nas partes centrais e oeste da China. E com isso, o que é que o governo fez? Realmente vem conseguindo desenvolver um pouco a parte central e oeste da China, né, para tentar integrar com o litoral que já é desenvolvido há um bom tempo. Cadê? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Para o sucesso dessa empreitada, o governo chinês forneceu subsídios. O que é isso? Ajuda financeira, né? Para, de certa forma, atrair o maior número possível de empresas, porque empresas vindo para a parte central, né, interiorana da China, a parte central e a parte oeste, de certa forma, ia gerar o quê? Emprego. Se gerar emprego, as pessoas iam começar a se fixar também nas partes interioranas. Né? A gente vai ver que a China é um país onde grande parte das pessoas ou habita a parte litorânea, ou habita no interior, habita áreas nas proximidades de rios. E o que é que o governo chinês queria fazer nesses últimos anos? Principalmente agora, do final do século XX para o início do século XXI. Desenvolver as áreas interioranas. E para isso ele tinha que criar emprego, porque as pessoas vão em busca de emprego, de melhores condições de vida. Então ele começou a oferecer incentivo fiscal para a vinda de transnacionais, de empresas industriais, também para partes interioranas do país, né? Desenvolvendo, de certa forma, essas partes aí estratégicas também para o governo chinês. Promovendo emprego e fixando as pessoas também nas partes interioranas. Então, olha, o que é que o governo começou a fazer com essas empresas? Oferecer menores impostos, facilidade para eles adquirirem um terreno para implantar, construir sua empresa, oferecer crédito, né, para que eles começassem a produzir, enfim. Isso foi um atrativo aí para que as empresas começassem a se direcionar para as partes interioranas. E hoje a China vem conseguindo isso. Eu vou mostrar já para vocês um mapinha detalhado como é que a China, hoje em dia, ela vem tratando essas questões relacionadas ao interior do seu país. Eles conseguiram, sim, desenvolver o interior. Não é tão desenvolvido quanto o litoral, mas é sim, já conseguiram um pouco. Aí, nesse último tópico do tema 1, tem, assim, novos direcionamentos. Hoje em dia, como o PIB da China, a economia da China, ela vem crescendo um pouquinho de forma lenta, né? O governo chinês tem um certo receio, medo de que a China ela passe a estagnar a sua economia, tipo assim, a crescer num ritmo lento. E aí, o que é que eles vêm fazendo hoje em dia? Para promover aí uma dinamicidade da sua economia e continuarem crescendo. Vem investindo maciçamente em inovação tecnológica. Então, eles hoje em dia produzem e exportam qualquer tipo de produto. Se vocês observarem, né, tem empresas chinesas de vários ramos. E
sobretudo, eles vêm investindo maciçamente em empresas de inovação tecnológica, né? Empresas que produzem aqueles produtos que têm um valor agregado maior. E outra coisa que eles vêm fazendo é promovendo um certo, como é que eu posso dizer? Atividades que favorecem a economia interna. Tipo assim, explorando o mercado interno, fazendo com que as pessoas na China comprem mais produtos feitos na China, estão desenvolvendo seu mercado interno. Para isso, ó, vem dizendo aqui no finalzinho desse tópico aí no livro de vocês. Esta é uma das razões pelas quais, na atualidade, entre as metas do planejamento econômico da China, esteja a erradicação da pobreza. A China quer erradicar a pobreza. Hoje, na China, quase mais de 40%, na verdade, da população vive com menos de 5,50 dólares por dia. Isso aí é o que a ONU considera como pessoas que vivem na linha da pobreza, né? Vivem na linha da pobreza. E aí a China quer erradicar essas pessoas. Por quê? Porque erradicando os pobres no país, eles vão conseguir promover, fazer com que as pessoas comprem mais produtos chineses, promovendo o seu mercado interno. Então, hoje a China investe maciçamente em inovação tecnológica e no seu mercado interno, para que as pessoas internamente comprem mais produtos. Aí eu disse que ia falar de Hong Kong, né? Falta só Hong Kong aqui, que não tá aqui nesse slide. Hong Kong, tá não. Hong Kong é uma região administrativa especial chinesa, fica na pontinha sudeste da China, no mapinha. Durante muito tempo, Hong Kong fez parte da administração do Reino Unido. Lembra que eu falei na última aula que Hong Kong era um território chinês, mas a China perdeu o território de Hong Kong numa guerra com o Reino Unido, chamada Guerra do Ópio. Ela perdeu. E aí, um dos pré-requisitos das consequências dessa guerra do ópio foi essa, né? A China perdeu a administração de Hong Kong. Com isso, Hong Kong passou a ser administrada pelo Reino Unido, o Reino Unido ocidentalizou Hong Kong. E se você olhar aí imagens na internet de Hong Kong, não sei se eu já mostrei na outra aula, se você olhar, você vai ver que Hong Kong é uma cidade muito ocidental. Você pensa que é uma cidade muito parecida com Nova York, nos Estados Unidos, enfim, é uma cidade bem ocidentalizada, porque o Reino Unido fez isso com Hong Kong. De certa forma, Hong Kong foi um exemplo para o Deng Xiaoping implantar as ZIS, certo? Foi um exemplo, civil de base, porque Hong Kong já era desenvolvida. Quando as ZIS começaram a ser implantadas, Hong Kong já era desenvolvida, né? E fazia parte do Reino Unido, até então. Em 1997, houve um acordo da China com o Reino Unido, e aí Hong Kong passou a fazer parte de novo, voltou a fazer parte do território chinês. Hoje, Hong Kong faz parte de novo da China, desde 97. Mas nesse acordo feito com o Reino Unido, Hong Kong se tornou uma região administrativa especial. E aí, Hong Kong conta com administração própria, ela tem uma autonomia administrativa, né? Ela tem uma certa liberdade, né, de fazer algumas coisas dentro do seu território. Liberdades, tipo assim, que o governo, o PCC da China não faz nada, não pode fazer nada. Ela tem uma certa autonomia administrativa no seu território. Mas, por exemplo, se Hong Kong for representada a nível internacional, em relações exteriores com outros países, ou se Hong Kong precisar ser defendida militarmente, quem defende é a China, certo? Eles não têm autonomia em relação a isso, não. Não é um país, é uma região administrativa especial. Até 2047, a China ela não pode intervir muito lá em Hong Kong, não. Inclusive, recentemente, acho que eu já falei para vocês, se não falei, eu vou falar agora, que recentemente está havendo muitos protestos em Hong Kong em prol de direitos democráticos, de tornar Hong Kong um local democrático, né? E, de certa forma, expulsar a influência do PCC chinês, que é uma ditadura. Eles vivem uma ditadura. E aí está rolando muitas repercussões em Hong Kong e para o restante da China, porque a China tem um medinho de perder Hong Kong, porque Hong Kong é uma das áreas mais importantes economicamente da China, né? Tipo, Hong Kong foi a primeira área da China a se tornar desenvolvida, como é que eu posso dizer, industrialmente, foi a primeira área assim, a bombar. Hong Kong foi utilizada, como eu falei, como exemplo para a criação das ilhas no litoral chinês, certo? Então, até 2047, existe essa polêmica aí que a China, o Partido Comunista Chinês, eles não podem intervir aí na questão administrativa de Hong Kong. Coisa que o Partido Comunista não gosta, né? Eles não gostam dessa situação, mas aceitaram porque foi um acordo feito com o Reino Unido. Não duvido nada que daqui para 2047, Hong Kong comece aí dentro de Hong Kong iniciativas de separatistas, né, de tentar se tornar um país, não duvido de nada.
E eu acho que a China vai rolar um movimento muito grande que a China não quer, né? O Partido Comunista Chinês não quer de jeito nenhum, porque é uma área muito dinâmica para a China. Enfim. Terminei o tema 1, vamos de tema 2. Tema 2, população e disparidades regionais. Vamos lá. Estou sendo rápida porque semana que vem já é o simulado, né? Em relação à população chinesa, a gente sabe que a população chinesa é a maior do mundo. Eles têm a maior população absoluta, ou seja, quer dizer, total, do mundo. Eles têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Sendo que grande parte desse 1 bilhão e 400 milhões de pessoas habitam 2 áreas no país. A faixa litorânea, grande parte das pessoas habitam a faixa litorânea. Isso é histórico, na verdade. Tanto a faixa litorânea quanto as margens de rios, as áreas de planícies aluviais de rios, né, são áreas históricas de ocupação milenar na China. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente olha para os dados dos dados físicos da China, grande parte do território chinês é coberto por áreas desérticas ou áreas montanhosas, ou seja, que não permite tanta ocupação humana, a fixação humana no espaço. Né? Áreas desérticas são áreas áridas, com pouca quantidade de chuva, de água, consequentemente dificulta a ocupação do homem naquele espaço. E áreas onde a gente vai encontrar montanhas também não são tão propícias para a agricultura, desenvolvimento econômico e fixação do homem. E o livro estima aqui, né, traz uma estimativa que do território da China todinho, 2/3 do território chinês é formado ou por regiões montanhosas ou por áreas desérticas, que não permitem ocupação. É por isso que grande parte dos chineses, desses 1 bilhão e 400 milhões, ou habita a faixa litorânea, onde se concentra aquelas is, ou habitam áreas interioranas, mas nas margens de rios, né, que é um meio de sobrevivência para as pessoas, de fixação. Dinâmicas demográficas é outro tópico. Deixa eu ver se já tem aqui esse tópico. Tem sim. Ó, nessa parte de dinâmica demográfica, a gente vai ver o quê? Um dos grandes problemas da China, até mais ou menos a década de 1980, era a questão da sua grande taxa de natalidade. A China enfrentava, até mais ou menos 1980, uma taxa de natalidade de nascimentos, né, na sociedade muito grande, exorbitante. E aí o governo percebeu que isso era um empecilho para o desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque já na metade da década de 80, a gente vai ver que na China já existia mais ou menos 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão na década de 80. Então, assim, era muita gente para um governo administrar. Embora o território chinês seja muito grande, mas, como eu falei, grande parte do território ou é montanhoso ou vai ter ali características de áreas desérticas. Então, assim, e é muita gente para administrar economicamente, enfim, é muito gasto para um governo. Então, o que é que o governo chinês fez? O PCC fez? Implantou uma política de controle de natalidade, controlar o número de nascimentos no país. E aí, como vocês já sabem, já devem ter ouvido falar muitas vezes, acho que já falei também, eles criaram em 1979, salvo engano, eu coloquei uma questão na prova sobre isso, não foi? Que vocês tinham que ler um texto e explicar a relação do controle de natalidade com economia, diminuição do número de filhos com a economia. Acho que eu coloquei uma questão desse tipo na prova. Que tinha um texto que vocês tinham que ler, até teve gente que não conseguiu ler o texto. Colocou. Foi? Pronto. É nessa parte aqui que eu vou falar de novo sobre isso. Aí, olha, o que é que acontece com essa política do filho único? Era para controlar a natalidade, eles conseguiram em áreas urbanas. Em áreas urbanizadas, conseguiram controlar bastante a natalidade no país. Mas em áreas rurais tiveram muita dificuldade e não conseguiram obter o êxito que eles conseguiram nas zonas urbanas. Por que, Ana Beatriz, se pergunta? E detalhe, grande parte das pessoas na década de 80, né, habitava mais as zonas rurais na China. E aí eles conseguiram maior eficácia da política do filho único nas zonas urbanas e não nas zonas rurais. Isso foi um dos empecilhos que eles vivenciaram. Mas eles conseguiram reduzir drasticamente assim, o número de filhos por casal. Essa política, chamada política de filho único, objetivava atribuir penalidades, multas para pessoas, para casais que tivessem mais de um filho. E daí, o que é que aconteceu? Mas, assim, dava um certo privilégio se, por exemplo, se eu tivesse uma filha mulher, eles davam uma certa vantagem, uma certa oportunidade para você ter um outro filho. Na época da política do filho único. Se você tivesse uma filha, primeiro uma filha mulher, você poderia, o governo até dava algumas chances de você ter um outro filho. Mas se fosse homem. Se fosse mulher, uma outra mulher, geralmente era incentivado o infanticídio, os abortos,
Muitas mulheres foram esterilizadas durante o parto sem saber. Enfim, acontecia isso, porque na cultura chinesa eles dão privilégios aos homens, a nascimentos de homens, certo? Porque os homens são vistos como chefes de família, como redentores do lucro daquela família, dos lucros, e enfim, e a administração da família é feita pelos homens. Então, eles sempre deram prioridade aos homens. É tanto que se você for olhar hoje, se na China, tipo no Brasil, tem mais mulheres do que homens. No mundo, existe mais mulheres do que homens. Mulheres vivem mais do que homens, certo? Existem mais do que homens. Vivem mais do que homens. A expectativa da mulher é maior. Mas na China é diferente. Lá eles têm mais homens do que mulheres. E, geralmente a perspectiva mundial é de encontrar mais mulheres do que homens. Mas lá é diferente. Por quê? Porque eles, na cultura chinesa, eles privilegiam os nascimentos masculinos. Hoje em dia, assim, não tem mais essa questão do filho único porque foi modificada, né? A política foi modificada. Desde 2013, a política do filho único foi flexibilizada. Mas, durante a vigência aí de 79 até o ano de 2013, eles davam privilégios para os nascimentos de homens. Enfim, aí eu disse para vocês que a política deu mais certo em zonas urbanas do que em zonas rurais, não foi? E eu não expliquei por que deu mais certo em zonas urbanas do que em zonas rurais. E é isso que eu vou dizer agora. Nas zonas rurais, eles tiveram certa dificuldade de fazer com que essa política do filho único desse certo. Por quê? Porque geralmente o filho na zona rural, ele ajuda na economia. Tipo assim, ele ajuda na produção, na produtividade, na economia ali daquela área, da sua propriedade. Então, quanto mais filhos você tiver, melhor, né? Se você vive numa área rural. Enfim, não deu muito certo por causa disso, porque os filhos, de certa forma, eles ajudam na produção, na produtividade, na sobrevivência. Diz aqui também que os filhos, eles são vistos como... Os idosos, eles imaginam os filhos como uma garantia de eles serem cuidados e sustentados no futuro pelos seus filhos. Coisa que a gente tem aqui na zona urbana também, mas enfim. Outra coisa, os filhos contribuem para a renda familiar e sem contar que os métodos contraceptivos, eles eram mais difíceis de chegar de forma ampla nas zonas rurais. É por isso que a política do filho único não deu muito certo nas zonas rurais. Esses motivos aí. A questão de que os pais viam nos filhos uma possibilidade de trabalho, de sustento, de serem cuidados por eles no futuro. Os filhos davam a renda, deixavam a renda na família. E os métodos contraceptivos que demoravam a chegar nas zonas rurais. Não eram tão disseminados nas zonas rurais. E aí, nas zonas urbanas, eles conseguiram, né? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí, aqui no finalzinho. Em 2013, o que a China fez em 2013? Flexibilizou a política do filho único. A partir desse momento, o casal que tinha um filho, ele poderia ter um outro filho, certo? Se ele quisesse. E em 2016, essa política, na verdade foi no final de 2015, mas no livro de vocês diz 2016. Em 2016, essa política ela se abrangeu para todos os outros casais. Então, a partir desse momento, 2016, todo casal chinês ele pode ter 2 filhos já. 2. Podia ter um, agora pode ter 2. Terminei essa parte. Agora vamos para a pirâmide etária. Na atualidade, sim, vamos lá. Deixa eu sair daqui para eu mostrar a pirâmide etária da China. Pirâmide etária é um gráficozinho que é chamado de pirâmide, porque na época que foi feito, tinha o formato de pirâmide, né? Que os países começaram a ser estudados, eles realmente tinham um formato de pirâmide. A sua pirâmide tinha formato de pirâmide. Mas hoje em dia, a tendência é que os países, principalmente aqueles países que já passaram ou estão passando por uma transição demográfica, tipo assim, passando de um cenário de rápido crescimento populacional para um crescimento populacional mais lento, a tendência é que a pirâmide etária, ela se torne, ela se inverta, né? Tipo assim, se torne ali um aspecto retangular, ou então que a base ela se torne cada vez mais fina, menor, mais estreita, o corpo mais largo e o topo cada vez mais largo. A tendência dos países que passaram ou estão passando por uma transição demográfica é que eles diminuam bastante a sua taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimentos diminua, reduza, o acesso à informação chegue bastante para a população, os métodos contraceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a autonomia da mulher, o que mais? O planejamento familiar, tudo isso vem favorecendo aí uma diminuição de filhos por mulher, né? A fecundidade da mulher vem diminuindo. E aí, o que é que acontece? A tendência é que a pirâmide etária, que ela divide a sociedade por idade e por sexo, ela se torne aí, ela deixa de ter o formato piramidal mesmo, ela é chamada de pirâmide etária por causa disso, porque no passado, realmente, todos os países tinham formato de pirâmide.
sendo que hoje em dia mudou essa perspectiva, como eu estou falando até agora. Mas toda a pirâmide etária mostra como está ali aquela sociedade conforme o sexo masculino e feminino. No caso aqui, azul tá os homens, né? E vermelho tá as mulheres. Mas também por idade. O que é que você entende por uma pirâmide etária, Ana Beatriz? Quando você olha para ela, primeiro que a gente estuda a pirâmide etária conforme 3 grupos de pessoas. Os jovens, os adultos e os idosos. Eu estou explicando isso porque quando eu explicar, vocês já vão entender a pirâmide etária da China. E também outras que vocês visualizarem aí pro resto da vida de vocês. Toda vez que você olhar para uma pirâmide etária, ela revela a situação de uma população, de um país, ou de uma cidade, ou de uma região, enfim, de uma população, a situação daquela população. E ela é dividida por idade e por sexo. Por idade, toda a pirâmide etária, ela vai dividir a sociedade em 3 grupos. Os jovens, que vai do nascimento até 19 anos, geralmente é assim, do nascimento até 19 anos, jovens. Aí, de 20 anos até 59, adultos, de 20 a 59, adultos, aqui, daqui, né, de 20 até 59, adultos. Então, o corpo da pirâmide, a base são os jovens. Base é essa parte aqui, ó, de baixo. A base são os jovens. O corpo da pirâmide, essa parte lateral aqui, né, mediana da pirâmide, eu chamo de corpo. O corpo vão ser a quantidade de adultos. E o topo da pirâmide, que revela que vai de 60 anos até 100 anos ou mais, 60 anos até 100 anos ou mais, vai ser a quantidade de idosos daquele país. Então, o topo, quanto mais largo, melhor a saúde do país. Significa dizer que tem um atendimento médico hospitalar bom, tem hospitais, tem posto de saúde, tem unidade básica. A expectativa de vida é alta, porque muitas pessoas estão chegando ali a uma faixa etária já elevada, né? Enfim, eu acho que deu uma travada na minha imagem agora. Não sei se travou a voz também, que eu vi que travou aqui. Mas, enfim. Então, olhe para a pirâmide etária da China em 2018 e aqui é uma perspectiva para a China em 2050. O que é que vai mudar aqui, né? O que é que vai acontecer com a China? A China hoje já tem uma perspectiva de uma pirâmide etária de um país. Sim, outra coisa. Quando a gente olha para uma pirâmide etária, geralmente a pirâmide etária ou ela é de um país jovem ou de um país maduro. Jovem quando tem a base muito larga, indicando que tem uma natalidade muito elevada, muitos nascimentos. E quando é um país maduro é porque o seu corpo ele é mais larguinho, então tem mais adultos do que jovens, certo? Mais adultos do que jovens, indicando que aquele país já passou por uma transição demográfica, uma mudança de cenário de crescimento populacional, ou está em processo de transição. Olhe para a China em 2018, que está recente, né, isso aqui. Olha a base, ele já tem um corpo mais largo do que a base, indicando que é um país já maduro, né? Ele já tem aí mais pessoas adultas do que jovens. E o topo está em processo de expansão, né? Indicando aí, pode olhar para 2050, olha, indicando que a expectativa de vida nesse país está só aumentando, as condições de saúde estão melhorando. Outra coisa, olhe para o corpo aqui, ó. Vai haver uma mudança nesse quesito de natalidade. A população chinesa, ela tende a se tornar cada vez mais velha, e a natalidade cada vez mais baixa. Isso é uma coisa negativa para o governo, assim, para níveis econômicos. Por quê? Porque quem garante a aposentadoria dos mais velhos, quem garante a economia daquele país esteja crescendo, muitas vezes, quem trabalha mais são os jovens, jovens e adultos. Então, quanto maior a quantidade de idosos, mais aquele governo ele vai ter que gastar, de certa forma, com a aposentadoria, com políticas de acesso ao idoso, a lazer, a educação, porque o idoso ele precisa ter políticas também. Ele não pode ficar parado, ele não é uma pessoa... Ele não morreu, ele está vivo, ele precisa também de entretenimento, de acesso a tudo que qualquer pessoa tem. Mas a gente sabe o quê? Que quando você chega na terceira idade, na faixa dos idosos, aqueles idosos eles vão se aposentar, o governo vai ter que gastar com certas coisas. E daí a gente sabe que são os jovens e os adultos que mantêm essa terceira idade, certo? São os jovens e os adultos. É por isso que muitos países fazem reforma da Previdência, tipo o nosso, né, que aumentou a quantidade de pessoas, a quantidade de anos para você se aposentar, porque a intenção é que você morra e não se aposente, para que o governo não gaste com você, não gaste com seu pai, com sua mãe, entendem? A intenção é essa. Isso, eu estou falando assim, de boas, mas isso é horrível para um país, para as pessoas de um país. Então, assim, a tendência da China é que o crescimento populacional se torne cada vez menor, porque a natalidade está diminuindo. É como eu falei já em outra oportunidade. A Índia tende a se tornar aí a maior população do mundo, porque a natalidade do indiano é maior que a natalidade do chinês. Agora, por quê? Porque a China conseguiu controlar a natalidade.
Lembra da política do filho único? Eles conseguiram, de certa forma. E a tendência é que a mulher chinesa ela tenha cada vez menos filhos, né? Lá em cima, aqui nessa página, está explicando por quê. Eu vou mostrar de novo, já já. Eu já dei indicativos agora há pouco do que seria por quê, né? Porque a mulher chinesa vem tendo menos filhos. Então, olha, o corpo está se tornando cada vez mais largo, o topo aumentando, indicando que isso pode ser um problema para o futuro da economia desse país. Né? O governo se preocupa com isso, né? Com a diminuição da quantidade de pessoas ativas, população economicamente ativa, que é quem trabalha mesmo, né? Se está diminuindo a quantidade de pessoas, então isso pode ser um problema para a economia, né? Já que os jovens eles trabalham mais e garantem mais economia para o país. Sustenta aí a terceira idade. Pirâmide etária. As políticas de controle da natalidade ao longo dos anos, das últimas décadas, e o aumento da longevidade, ou seja, a população chinesa está vivendo mais, repercutem na sua pirâmide etária. Aí aqui, eu falei para vocês que ia mostrar por que a mulher chinesa vem tendo menos filhos, né? A crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho, a popularização dos métodos contraceptivos e a disseminação desses métodos contraceptivos que previnem gravidez, a popularização de métodos contraceptivos e a responsabilidade pela criação dos filhos, que geralmente é dada à mulher, né? Tudo isso impede o crescimento significativo das taxas de natalidade e ajudam a explicar por que a questão demográfica do país ainda é um desafio na China. Ok. Hoje o governo vem se preocupando, por quê? Porque o crescimento populacional está sendo cada vez menor. E outra, uma tendência, quando você olha para a base de uma pirâmide, você observa assim, vixe, a natalidade está diminuindo. Isso tem a ver com a educação também. As mulheres estão ingressando mais no mercado de trabalho, é porque as mulheres estão também estudando mais? Sim. Estão planejando mais quantidade de filhos, se vão ter, se não vão ter? Sim. Quanto mais informatizada uma sociedade, mais educada ela for, geralmente a tendência é que a base da pirâmide, a quantidade de jovens, nascimentos, seja menor, certo? Quanto mais informado, menor é a proporção de filhos, por casal, por mulher, enfim. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa dessa página. Vou falar aqui da diversidade étnica. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Conteúdo? Tá, sim. Tá. Diversidade étnica. A China é um país que tem diversos grupos étnicos. Uma etnia é composta por um grupo de pessoas que possui diversas características em comum, né? Eles têm uma cultura, eles têm hábitos, têm um idioma próprio, têm talvez crenças próprias. Enfim, cada etnia não se refere apenas à cor das pessoas. Etnia não tem a ver só com a cor, certo? Com a cor do nosso corpo. Tem a ver com várias coisas, envolve a nossa cultura, nosso jeito de falar, nosso idioma, como a gente se relaciona, nossos hábitos, nossos costumes, enfim. Tudo isso é uma etnia, faz parte de uma etnia. Então, na China é um país muito diverso etnicamente. Tem cerca de 56 grupos diferentes de pessoas no país, né, etnicamente. Mas grande parte das pessoas na China são de uma única etnia, grande parte delas, né? 90% dos chineses são da etnia Han, mas eles têm vários grupos étnicos que são minorias, sendo que, tipo, você faz assim, vixe, uma minoria na China deve ser poucas pessoas, minoria, não, é tipo 10 milhões, 20 milhões, é uma minoria para a China, certo? Eles têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, eles têm vários grupozinhos de minorias étnicas que também são muito importantes. Aqui, o livro vai destacar 3 grupos de minorias étnicas que são bastante importantes do país, em termos numéricos. É minoria, mas tem uma grande quantidade de pessoas nessas etnias. A Zhuang, Manchu e o Hui. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim. São minorias étnicas que têm uma quantidade aí significativa de pessoas. E os tibetanos também, né? Embora exista aí uma questão política muito forte em relação aos tibetanos, que é um povo que tenta se tornar independente até hoje, e os chineses não deixam, eles são também uma minoria bastante significativa em termos populacionais na China. Aqui embaixo tem um textozinho bastante interessante, eu recomendo que vocês leiam, falando sobre cultura, diversidade cultural na China. Eu não vou ler. Aí aqui, ó, eu falei para vocês que tem uma parte do livro que é mostrar que a China conseguiu e vem conseguindo, de certa forma, desenvolver sua parte central, interiorana, né? O interior da China. Também, né? Eles desde os últimos anos, desde o final do século XX, eles vêm tentando buscar estratégias para desenvolver tanto a parte central da China quanto a parte oeste. Oeste aqui, esquerda, onde está Xinjiang, Tibete, então vai nessas partes aqui. Mas aí um dos grandes empecilhos que eles encontravam, né, que faziam com que eles não desenvolvessem tanto a parte central e oeste,
era porque aqui a gente vai encontrar algumas áreas desérticas e montanhosas. Mas aí, como a China vem investindo maciçamente, como eu falei, em rodovias, ferrovias, portos, né, zonas de integração, implantando também indústrias nessas outras partes interioranas, então vem desenvolvendo, conseguindo desenvolver também, integrando economicamente essas outras faixas do país ao litoral, que já é desenvolvido, né, onde ficam as ZIS. Aí olha o que tem aqui. China rural e urbana. Depois de levar as regiões litorâneas a acumular mais de 500 bilhão de habitantes, que são as faixas mais populosas, né, o litoral e as zonas de planícies, de habitantes urbanos em 3 décadas, as autoridades chinesas atualmente direcionam quantias, money, cada vez maiores de investimentos em transporte, mineração, turismo e infraestrutura urbana para as cidades do interior. Por quê? Porque surgiu essa necessidade de desenvolver também o interior do país, integrar essa dinamicidade econômica do litoral a outras áreas interioranas do país. Ou seja, desenvolveu a China como um todo. E não só o litoral que já estava desenvolvido. Então, para isso, ela vem investindo, né? Muito money nessas áreas interioranas, que é o que está falando aqui. Superfície ocupada pelas cidades. Comparando os mapas ao lado, é possível identificar claramente as áreas nas quais a urbanização se concentrou. Repare que aqui, ó, aqui em cima eu tenho um mapa da China em 1990. As principais cidades realmente eram essas aqui na faixa litorânea, né? Do país, onde se concentravam as ZIS. E olha aqui 2010, ó. 2010, como já houve aí uma dinamicidade maior, né? Populacional do país. Já abrangeu bastante áreas interioranas. Deixa eu terminar isso aqui. A ONU e o Banco Mundial afirmam que essa urbanização chinesa é rara pela velocidade em que ela ocorreu, porque foi muito rápida, e pela ausência de favelização. Sim, na China não tem favela. Foi muito rápido o desenvolvimento urbano deles e não promoveu favela. Tipo, no Brasil, o nosso desenvolvimento urbano também foi muito rápido. Mas uma das consequências desse desenvolvimento urbano rápido foi a formação de favelas. Já na China isso não aconteceu. Não existe favela lá. Apontam embora não existam favelas, existem sérios problemas na China, populacionais, como, por exemplo, perda de rios, terras férteis e áreas naturais, às vezes recobertas por cidades fantasmas. Eu vou mostrar já já o que seria uma cidade fantasma, uma cidade pouquíssimo habitada, principalmente nesse interior aí. O aumento do trânsito, da poluição e de tensões sociais ligadas a desapropriações de terras, demolições e remoção de pessoas. Ou seja, embora na China não haja aí a presença das favelas, eles enfrentam problemas urbanos que são muito comuns em áreas mais pobres, em áreas de países mais pobres, certo? Em países mais pobres que também enfrentam em áreas urbanas. Aí aqui tem o Tibete, a urbanização das províncias autônomas é uma questão delicada. Críticos acusam a China. Tá, não dá para ler aqui. Se vocês lerem aí no livro, me diga. A mudança não dá para ler isso aqui. Enfim, mas eu sei que isso aqui é a treta que rola entre as minorias que existem aqui, né, e o governo chinês, que não deixa que eles sejam autônomos. Eles lutam pela independência e uma autonomia maior da China. Interiorização do desenvolvimento. Investimentos em transporte, moradia, turismo e outras áreas seguem crescimento no interior, com a construção de um enorme conjunto residencial em Wuhan, Inchuan, não sei, na capital de Ningxia, região autônoma de minoria muçulmana em muçulmana Ui. Aí tem Shenzhen aqui, tinha 30 mil habitantes em 79, no ano anterior aquele em que se tornou Zi. Em 2018 já tinha 11,9 milhões de pessoas. Olha aí, só porque se tornou uma Zi. Olha, cidades fantasmas. Em alguns casos, a urbanização planejada não atrai um número suficiente de moradores. Eles tentaram planejar a urbanização das áreas interioranas, né? Mas nem sempre isso promoveu aí uma atração de muitas pessoas para essas cidades. Então, muitas cidades na China, no interior da China, são cidades fantasmas. Tipo, quase não tem pouquíssimas pessoas habitando. Tem até uma Torre Eiffel, olha. Agricultores próximos à Torre Eiffel de Tianducheng, bairro residencial planejado em 2007 para abrigar 10 mil pessoas, mas só tinha 2 mil moradores em 2012. Cidade fantasma. Ah, é bem legal essa evolução aqui. Depois eu mostro na próxima aula. Acho que não vai dar tempo não, mas deixa eu falar. Queria terminar esse tema para a próxima aula ficar só os 2 últimos. Vamos ver se vai dar certo. A evolução da população de acordo com o domicílio de 49, que foi o ano da Revolução Comunista, até 2017. A evolução da população de acordo com o domicílio. Desde a fundação da República Popular da China,
né, com a utilização com o ingresso do PCC, a urbanização do país segue o ritmo ditado por suas próprias políticas econômicas. Crescimento da população urbana, tá vendo? Ó? Com a implementação principalmente das IS. Nas primeiras décadas após a tomada de poder pelos comunistas, em 49, houve uma grande oscilação populacional, mas o predomínio rural apresentou pouca mudança. Continuaram sendo rurais. Aí aqui, ó, a mudança da evolução rural e urbana é evidente a partir de 78, quando o Deng Xiaoping chega ao poder, né, e aí começa a aumentar a grande quantidade de pessoas nas zonas urbanas, com as IS. E aqui, com o aumento do êxodo, da saída das pessoas do campo para as cidades e a redução da natalidade, com a política do filho único, a população rural entrou em declínio e foi superada pela população urbana em 2011, quando a China se tornou um país urbanizado. A maioria mora nas zonas urbanas. Dos